pensar envolve tanto a mente como o coração. Esse é o título de um artigo muito interessante de Tim Harford, publicado no Financial Times semana retrasada. Mas antes de falar sobre o artigo, eu quero fazer algumas reflexões preliminares sobre o que é pensar. Pelo olhar neurocientífico e cognitivo-comportamental, grosso modo, os nossos órgãos do sentido captam os estímulos externos ou internos, os quais, através de partes específicas do nosso sistema nervoso, são levados às distintas áreas do cérebro para processamento, ao mesmo tempo que buscam, na memória, os registros que servirão como referência para a formulação de uma resposta, de uma reação, de uma elaboração. Que o pensamento é uma função psíquica, assim como a atenção, a memória, a linguagem, a percepção, nós já sabemos. Agora, o pensar é só um processamento de experiências combinado com as memórias e outras funções psíquicas? E ele se dá apenas no cérebro, na mente? Você já ouviu ou leu em algum lugar a frase célebre de René Descartes, penso, logo existo. O objetivo de Descartes era chegar à verdade absoluta, duvidando de tudo que já estava posto, de tudo que era trazido pelos órgãos do sentido. A única coisa que ele não podia duvidar era da própria dúvida e, consequentemente, do seu pensamento. Se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe. Se ele existe, eu também existo. Abre-se aí o caminho para o método científico e a filosofia moderna. Pela primeira vez, a filosofia está apartada dos dogmas da Igreja. Sabemos que o racionalismo e o cartesianismo inauguraram uma etapa importante no desenvolvimento do ser humano, mas também inauguraram suas próprias limitações, quando eles fundamentam a separação entre sujeito e objeto, mente e corpo, razão e emoção. O artigo do Financial Times ao qual me referi tem como base o ensaio de 2015 de Barry Schwartz. O título do ensaio é O que realmente significa aprender a pensar? Schwartz, que é um psicólogo que estuda a intersecção da psicologia com a economia, parte do princípio de que há muita demanda das empresas por profissionais que saibam pensar. Acho que da sociedade em geral. Schwartz diz que para saber pensar é preciso ir além das habilidades cognitivas como perspicácia analítica ou flexibilidade conceitual. Ele fala que é fundamental ter virtudes intelectuais, como por exemplo, amor à verdade, humildade, empatia, imparcialidade, coragem, saber ouvir, honestidade e perseverança. Ele afirma que é possível cultivar virtudes intelectuais sem conflito com a formação profissional específica. Assim teremos pessoas mais abertas às mudanças, capazes de admitir seus erros e aprender com eles, que não se contentam com soluções rápidas, que muitas vezes são medíocres, pessoas com coragem para pedir ajuda e com empatia para ajudar quem pede. Martin Heidegger, autor de Ser e Tempo, que é considerado uma das obras que até hoje mais influenciam o pensamento contemporâneo, foi quem desconstruiu essa visão que caracteriza o cartesianismo, onde o ser pensante existe solto, independente do mundo. Para Heidegger, a própria definição de ser é ser no mundo. Existo sempre em relação a outros entes, o que significa ser com o outro, neste mundo. Acho que as virtudes propostas por Schwartz encontram alicerces nessa visão heideggeriana. Schwartz acredita que a responsabilidade de formar pensadores é das universidades, baseado no argumento de Aristóteles, que as virtudes são desenvolvidas através da prática e observando aqueles que dominam as virtudes relevantes. Nos Estados Unidos existem os cursos de artes liberais, onde é mais importante ensinar os alunos a pensar do que as especificidades de uma determinada disciplina, pois a rapidez com que o mundo tecnológico está mudando se faz primordial ter uma força de trabalho flexível e inovadora. Esse argumento é inquestionável, mas como fazer isso? Como ensinar alguém a pensar? Heidegger nos coloca numa condição mais protagonista. Nós é que devemos aprender a pensar. O pensar ativo tem que ser voluntário, parte da nossa vontade. O pensar passivo é mera reprodução de conteúdo. Pensar é buscar o sentido do que percebemos, e não a busca de um conhecimento para controlar as coisas ou as situações. Por mais que as virtudes sugeridas por Schwartz sejam um avanço contra a redução do pensamento a um processo mecânico cognitivo, há necessidade de uma visão ainda mais profunda. Mas ele tem uma carta na manga, uma virtude mestre, que controla todas as outras virtudes intelectuais, a sabedoria. Ele assegura que as virtudes intelectuais podem ser levadas ao extremo.
Sabedoria é o que nos permite encontrar o equilíbrio entre timidez e imprudência, descuido e obsessão, desatenção e teimosia, falar e ouvir, confiança e ceticismo, empatia e desprendimento. A sabedoria também é o que nos permite tomar decisões difíceis quando as virtudes intelectuais conflitam. Acho que esta sabedoria nasce da atitude que leva ao pensar ativo, que fala Heidegger. Krishnamurti disse que uma mente que está cheia de conclusões é uma mente morta. A mente viva é uma mente livre, que aprende, mas nunca conclui.